E aí, pessoal, tudo bem? Sobre os relatórios das Forças Armadas aí, eu sei que tá um pouco atrasado o vídeo, não consegui gravar antes, mas olha que interessante, né? Já tem muitos anos, talvez até desde a implantação das urnas eletrônicas no Brasil, em que se questiona sobre a segurança delas, né? Agora, esses últimos anos, esse questionamento aumentou. Tanto é que, para dar uma certa segurança ao pleito, né, mostrar transparência, o TSE convidou, todo mundo sabe, isso é público e notório, as Forças Armadas para integrar essas eleições de 2022. Né? Então, olha que interessante. Primeira coisa desse relatório que me chamou a atenção é as Forças Armadas não tiveram acesso ao código-fonte e outras informações técnicas imprescindíveis para se atestar a segurança do pleito. O TSE negou às Forças Armadas acesso a essas informações. Rodrigo Constantino, jornalista, fez a seguinte ponderação. É a mesma coisa de eu te chamar para um restaurante, para fiscalizar o meu restaurante, e você não ter acesso à cozinha. Então você pode olhar a parte externa do restaurante, né? Os banheiros, agora jamais a cozinha, né? E a analogia perfeita. Se temos um sistema que não é sujeito a fraude, um sistema extremamente seguro, por que negar o acesso às Forças Armadas? Não é o João da esquina, não é uma imprensa. Negou-se acesso às Forças Armadas. Vocês entendem que esse comportamento do TSE é o que gera dúvidas? Eu não estou aqui afirmando que houve fraude, não houve, se o sistema ele é, ele é apto ou não, mas ele é questionável. Isso torna ele questionável. Você não ceder o acesso integral ao sistema para auditoria, para averiguação às Forças Armadas, na minha percepção de cidadão, que eu acho que eu ainda posso questionar, né? Na verdade, eu não posso, eu sei que eu não posso questionar. Mas eu devo questionar. Entende a diferença? É muito problemático. Já começa aí o problema, nesse relatório. Assim, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. As Forças Armadas não tiveram acesso à integralidade do processo eleitoral. O TSE convidou e desconvidou ao mesmo tempo. Falou, não, você não vai poder, você está aqui, mas a gente não vai te ceder tudo. E por que não? As urnas não são seguras. Não são auditáveis, conforme estou repetindo aqui o discurso. Né? E é interessante a gente ver o seguinte. Muitos brasileiros acreditam nesse discurso. Esses dias vieram aqui no meu Instagram, né, reclamar, falar do argentino maluco. Falei, cara, se o argentino é maluco, e é uma pessoa assim, um advogado de relevância, professor universitário, chamou o argentino de maluco. Eu falei, cara, se o argentino é maluco, eu acho que é muito fácil você refutar o maluco, não é? Por que que o TSE, em vez de censurar o maluco, por que que ele não faz uma live também em resposta ao maluco? Agora você. Qual é a postura do TSE? É de extrema truculência. O TSE censura o argentino e censura qualquer pessoa que mencionar a existência do argentino. O último agora, salvo engano, foi o Monark, daquele podcast lá, né? Famoso. Ele simplesmente disse da live do argentino, nas redes sociais dele, foi derrubado. Então, essa conduta truculenta do TSE, ela suscita suspeita. Porque eu tenho dois neurônios e eles estão funcionando muito bem. Eu suspeito, não estou falando que tem ou não, mas para mim isso gera questionamento. É uma postura que me faz pensar sobre, como brasileiro. Eu sei que eu não sou livre para pensar. Né? Nós já estamos aí, por isso que esse canal é canal 1984, por causa do livro. Nós já estamos já na censura do pensamento. No livro fala. Você não pode pensar. Crime de pensamento, né?
Ainda expressar o que eu estou pensando é muito mais grave, né? Mas enfim. Primeira coisa que a gente tem que se atentar também. Tá no relatório que não foi o objetivo dele constatar fraude, crime eleitoral. Então, muita atenção para isso. Foi vendido na mídia, né? Ó, seu relatório não constatou crime eleitoral, não constatou a fraude. Não, mas não era o objeto. O objeto era investigar a segurança do sistema. O que foi muito prejudicado por causa da postura do TSE, insisto, em não ceder às Forças Armadas a integralidade do acesso a esse sistema, certo? Outra coisa que a gente tem que ponderar é a conclusão das Forças Armadas, porque ela lançou o relatório e aí começou as fake news da grande mídia, né? Mas a grande mídia pode. Eu mesmo liguei o rádio, numa rádio famosa aqui de Goiânia, e a matéria era o seguinte, que o TSE atestou que não havia fraude nas eleições. Não foi possível atestar fraude porque, primeiro, que não era o objeto. Isso está no relatório. O relatório não foi feito com o intuito de apurar crimes eleitorais. Isso está expresso, gente. Isso é uma questão de objeto. A finalidade do relatório não era essa. Até porque você precisa de uma investigação criminal. Para a gente falar em fraude eleitoral, você precisaria de uma investigação criminal. O objetivo do relatório era exatamente apurar a segurança do sistema. E apurou-se? Não, não foi possível. O sistema, ele é controverso. A parte que as Forças Armadas tiveram acesso deixou várias lacunas, várias dúvidas, né, sobre a segurança do sistema. E aí, essa reflexão. Hoje, na verdade ontem, né, as Forças Armadas lançaram uma nota por causa das fake news da grande mídia dizendo que as Forças Armadas atestou que não houve fraude, né? E não é isso o objetivo do relatório. Se você ler, você vai ver. Ela teve que corrigir e trazer alguns pontos. E nesses pontos ela foi incisiva, no sentido que o sistema apresentou inconsistências. E essas inconsistências necessitam da formação de uma equipe técnica. Ou seja, nós temos um sistema problemático sim, a priori. Um sistema que deixa um monte de dúvidas sim. Posso ser preso, né? Posso ser censurado, mas, como eu disse, né? Eu não posso falar, mas eu devo falar. Então, o que eu quero dizer é isso. E a gente vê hoje muitos cidadãos, muitos mesmo, né, defendendo esse sistema, com unhas e dentes. Pessoas. As urnas são infraudáveis, as urnas são seguras. Repetindo o discurso do TSE. Eu não estou falando que tem fraude, que são fraudadas ou não. Para mim, eu vou falar a verdade para vocês. O processo eleitoral ele já é fraudulento. Por que o processo é fraudulento? Porque o voto ele é secreto, isso é constitucional. Mas eu entendo que a apuração, a contagem dos votos, ela tinha que ser pública. Artigo 37 da Constituição, princípio da publicidade. E você consegue fazer a contagem de votos sem, veja bem, sem infringir que o voto é secreto. O segredo do voto. Você consegue fazer isso. Mas hoje isso não acontece no Brasil. A apuração também é secreta. Então você tem o voto secreto e a apuração secreta. Por que a gente não coloca na participação da contagem dos votos a OAB, por exemplo, que deu uma notinha lá falando, olha, o sistema é seguro, tá? Se nem as Forças Armadas atestou isso, a OAB tem condições técnicas de atestar? É meio incoerente, né? Mas enfim. Então, entendo que, a apuração de votos ela deveria ser uma apuração social. Né? Como eu disse, a OAB participar, partidos políticos, empresas. Por que você não faz uma chamada pública, como se fosse um edital mesmo, para empresas de tecnologia participar dessa contagem? No sentido assim, só de. Não no sentido de direto, né? Mas estar junto, ver, apurar junto, suscitar questões. No direito a gente tem a figura da perícia e dos assistentes técnicos, né? Que são, entre aspas, né? Não são peritos, mas são pessoas que têm conhecimento, que vão estar ali auxiliando o perito.
Por que não disso? Por que você não integra a sociedade no processo? Torna esse processo extremamente sigiloso, difícil de auditar. Não, na verdade, eu entendo que é impossível, né? Segundo, foi inclusive o resultado da ação de 2014 que o PSDB entrou quando questionando o pleito, vocês lembram disso, né? Dilma e Aécio. A conclusão que se teve é que o sistema é inauditável. Então, eis as questões. É que a minha ponderação final é a seguinte: tem muita gente, muitos cidadãos, que abraçam essa tese, né, com unidentes, mesmo com essa série de questões a serem suscitadas, de dúvidas, né, porque eu tenho dúvidas, eu sou sincero. Eu não falo que essas urnas que houve fraude, eu não tenho condições técnicas nem de atestar isso, porém, mas eu tenho dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? E aí eu acho legal, mas muita gente aí, as urnas são seguras, são infraudáveis, repetindo o argumento do TSE mesmo com essas evidências, diante dessas inconsistências aí que eu apurei, né? E é interessante, eu falo para essas pessoas o seguinte, né? Que o Estado precisa de vocês, ok? Toda ditadura na face da terra precisa de cidadão que não questiona o Estado, de cidadão que repete exatamente o que o Estado diz. Sem pessoas como você, não existe ditadura, não existe opressão estatal, certo? Então, muito obrigado por existir. Não sou eu que agradeço, é o Estado. Pessoas que não questionam, pessoas não raciocinam nem pelo benefício da dúvida. O Estado fala, o cordeirinho obedece, né? Então, obrigado por existir, tá? O Estado diz isso para você. Pois é, eu tinha acabado de gravar o vídeo e vou ter que fazer esse adendo aqui sobre a live do argentino, né? Segundo um conhecido meu, do argentino maluco. É o seguinte, lá nessa live, é um levantamento privado de dados, vocês entenderam isso, né? Isso aí é uma equipe que não é oficial, obviamente. Ele está emitindo opinião, um parecer sobre o processo eleitoral, trouxe dados ali que foram apresentados pelo próprio TSE. Não confunda o relatório das Forças Armadas com o relatório do argentino. São absolutamente diferentes, eles partiram de pressupostos diferentes. As Forças Armadas, o intuito delas era analisar o sistema interna corporis, internamente. O argentino, a live dele e as ponderações que ele faz são sobre os resultados apresentados pelo próprio TSE. Vocês estão entendendo que o objeto é diferente? Que são situações absolutamente diferentes. Então, essa ponderação é importante ser feita. Ah, um argentino é maluco. Eu vou insistir nisso. É muito fácil você desqualificar o outro, mas eu vou insistir nisso. Numa democracia saudável, você sabe o que aconteceria? Se a gente tivesse um tribunal realmente imparcial, sério nesse país, um tribunal eleitoral sério, foi o que eu disse no vídeo. O TSE faria outra live, respondendo às ponderações do argentino. Ninguém ia ser censurado, porque em tese nós estamos no Estado democrático de direito, né? Engraçado como hoje o Estado democrático de direito, ele é usado para perseguir o indivíduo. Tudo nós só temos que proteger o Estado democrático de direito. Só que eu acho que as nossas instituições, sobretudo o TSE e o STF, se esqueceram que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, é a dignidade da pessoa humana. E não existe dignidade da pessoa humana em um país que se censura a pessoa humana. Em um país em que você cerceia a liberdade da pessoa humana, a liberdade de se expressar, de questionar um sistema que é sim questionável. E quem tem 2 neurônios funcionando vai entender que é um sistema questionável. A não ser que você acredite piamente no papai Estado, no Deus Estado. Aí tudo bem, mas cada um tem a fé que quer seguir, né? Cada um tem o Deus que queira seguir. Eu respeito todas as religiões, inclusive os adeptos da idolatria estatal, tá? Então, só para ponderar, a live do argentino é outro objeto, é outra questão, ele partiu de outros dados, certo? Esses relatórios eu entendo que não se exclui, talvez até se complementem, mas a gente tem que entender que é um relatório privado, né? Que
tá cheio de hipóteses questionadas, e assim por diante.